Ah. Tem que exigir. Fala isso pra minha filha. Eu falo isso pra minha filha. Não queira menos que isso. Inadmissível. Não, não fica nada. Tá sozinho não tá. E outra, melhor ficar sozinho pra estudar. E aí. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Tudo bem aí? E aí, velho? Como é que vocês estão? Então, tá preocupado com ele, cara. Como é que vai fazer com duas crianças, velho? Já esse cara para de trabalhar. Pensa, velho. Para de jogar bola. Hoje tudo bem que ele tá trabalhando. Amanhã ele pode trabalhar. O que vai fazer, meu filho? Não, se ele soltar uma vaquinha aí, eu faço um pix pra ele, velho. Ele tem que ajudar. Pensa, fralda descartável, velho. Cara, é muito caro, velho. Coitado do cara, velho. 2 filhos, coitado do cara. Não, se soltar uma vaquinha na internet, eu ajudo, velho. Ajudo porque eu fui pai. Eu sei que esse negócio de fraude descartável é caro, velho. Entendeu? O cara vai ter 2 filhos. Coitado dele, coitado. Cristiano Ronaldo. Coitado, cara, coitado, velho. Pensa, dinheiro para criar essas crianças, como é que vai fazer? Dinheiro para criar essas crianças, como é que vai fazer? Pô, velho. Não, o cara tem que pensar que hoje ele está trabalhando. E depois? Ai, meu Deus, quanta bobeira. Ô! Vamos lá? Olha, olha. Pra cá. Olha só. Ontem a gente falou a respeito de Clarice Lispector e falamos a respeito de João Guimarães Rosa. Hoje vamos fazer o exercício? Página 117, vamos lá? Ó, é o seguinte. Hoje eu devo soltar já a atividade do AVA, tá? A atividade do AVA vai ser correspondente ao capítulo Modernismo de Terceira Geração, Poesia, tá? Então eu vou soltar a primeira. Ah, não, vou soltar o prosa. É o prosa agora, né? É o prosa. Eu vou soltar referente ao módulo 13, tá? Então eu já devo soltar o AVA amanhã. Página 117. 117. Bom dia. Vocês têm problemas com 7? Eu tenho problemas com 7. Então, meu 7, toda hora ele sai de um jeito. Ah, eu tenho problemas com 8 também. 8. Às vezes, quando eu fico nervoso, eu faço assim. Então, tem. Não, eu tenho problemas com 8. Página 117, exercício 1. Posso fazer a leitura? Vamos lá? Vamos lá, então. Diz lá o trecho de Clarice Lispector. Diz lá o seguinte. Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está. Essa história não tem nenhuma técnica. Tem de estilo. Ele é, ai meu Deus, ele é ao Deus dará. Eu, que também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes, as falsas, uma vida parca como a da datilógrafa. De quem que ele está falando? Da Macabeia. Lindinha, solta ele. Isso, sensacional. Vamos lá? Diz lá.
Em A Hora da Estrela, o narrador questiona-se quanto ao modo e até a possibilidade de narrar a história. De acordo com o trecho acima, isso deriva do fato de ser ele um narrador, letra A, iniciante, que não domina as técnicas necessárias ao relato literário. É por isso que ele não quer usar a palavra difícil? Nada a ver. Seja bem-vinda, minha amiga. Fala aí, meu rei, qual que é? Beleza? Beleza. Letra B. Porque ele é um narrador pós-moderno para quem as preocupações de estilo são ultrapassadas? Também não. Porque ele é um narrador impessoal que aspira a um grau de objetividade máxima ao relato? Também não. É porque ele é objetivista que se preocupa apenas com a precisão técnica do relato? Também não, também não. É porque ele é autocrítico, que percebe a inadequação de um estilo sofisticado para narrar uma vida de uma pessoa popular. Fechou? Qual que é o correto? Então vamos fazer a leitura do 2, então. Abre aspas para Clarice Lispector. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que deseja o frio. Não se trata apenas da narrativa, é, antes de tudo, vida primária, que respira, respira, respira. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Diz lá, era uma das alternativas abaixo, em uma das alternativas abaixo, há um aspecto do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, presente no fragmento acima, que o aproxima do chamado romance de 30, realizado por escritores como Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Vamos ver o que é? Letra A. A preocupação excessiva com o próprio ato de narrar? E agora? Não. Letra B. O intimismo na narrativa que ignora os problemas sociais de seus personagens? Também não. C. A construção de personagens que tem sua condição humana degradada por culpa do meio e da opressão. Fechou? No caso de Graciliano Ramos, o menino Fabiano, ele tem a sua condição degradada por causa do quê? Por causa da seca. Então, a dureza da vida. No caso de Raquel de Queiroz, o apaixonado da professora, esqueci o nome do cara, que é primo dela, que tem também uma vida rústica, por quê? Por causa da secura da seca, tá bom? Então, neste caso, a menina Macabeia, ela é o quê? Ela é cercada, né, por um ambiente de hostilidade. É o patrão que hostiliza ela, é o namorado que hostiliza ela, é a amiga que trai com o seu namorado. Não é verdade? Então tá. Então, a construção de personagem que tem sua condição humana degradada por culpa do meio e da opressão. Qual que é a resposta correta? Muito obrigado. Excelente. C de Cristo e D de Deus. C de Cristo. Vamos lá? Leia comigo aí o número 3. Diz assim o exercício 3. Cara, olha só o personagem Miguelinho. Eu falei sobre o personagem Miguelinho? É muito importante para você, no seu Enem e no seu vestibular da UFMS, e eu não sei se você flagra, ele é muito mais exigente do que o Enem, você ser capaz de fazer menções a personagens da literatura brasileira. E um personagem ícone da literatura brasileira é o Miguelinho. Eu vou contar para você a história do Miguelinho. Eu já não contei ontem, será que eu contei? Não contei, não. O Miguelinho é de um conto chamado Miguelinho e Manuelzelão. A história começa com o menino Miguelinho. O menino Miguelinho, ele tem um irmão, o qual ele é apaixonado por esse irmão. Eles brincam juntos, tal. E o Miguelinho é um menino estranho, é um menino esquisito. E ninguém consegue entender por que ele é esquisito, ele só é esquisito. Não, isso. O que acontece, cara? O Miguelinho perde o irmão dele. Tá? O irmão dele faz subir na árvore com ele, e o irmão dele tem um mau jeito na árvore, e cai de mau jeito, cai com o pescoço. Quebra o pescoço, morre o menino. Então ele perde o irmão dele. Então o menino, que já era meio esquisito, fica mais esquisito ainda. Confere? Beleza. Aí o que acontece?
todo mundo vai administrando miguelinha ali na cidade, até que chega um médico, tal qual fazia o próprio João Guimarães Rosa. Chega no cavalo e vai perguntar algumas coisas para aquele menino. Pergunta as coisas para o miguelinho. O nome do médico é Manuelzão. O Manuelzão está lá conversando com o menino e nota que o menino não olha para ele. O menino conversa, o menino meio disperso assim. Ele, da experiência dele de médico, né, o que ele faz? Ele fala assim, menino, espera só um pouquinho. Aí tirou do alforje dele um óculos. Pegou o óculos, você me dá licença? Só um pouquinho. Aí colocou o óculos no menino. Quando o Manuelzão colocou o óculos no menino, eu acho que quem usa óculos sabe o que eu estou falando, né? Quando colocou o óculos, o menino levou um susto. O menino começou a olhar tudo em volta assim e saiu correndo. E saiu gritando a mãe. Mãe, mãe, saiu correndo. No pique. Aí o Manuelzão deixou o cavalo e foi no pique também, ver o que está acontecendo. E o menino correndo no pique. Mãe, mãe, mãe. E o moleque assim, louco, doido, chamando a mamãe. Aí a mamãe saiu lá fora, né? Falou assim, ô, minha filha, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí disse que o menino chegou perto da mãe, colocou a mão no rosto dela, olhou para ela e falou assim, mãe, é assim que a senhora é? O menino não tinha visto o mundo direito ainda. Então o menino ele tinha um problema na visão. E o Manuelzão percebeu isso daí e colocou o óculos no menino. Claro que cabe a licença poética e tal, e deu certo de colocar o óculos ali certinho, né? Corrigiu certinho a visão do menino. Quer dizer que o menino ele era estranho, e aí, porque a família não tinha acesso à medicina, etc, etc, o menino não conseguia ver as coisas, irmão. O menino tinha um problema de visão. E na hora que o Manuelzão coloca o óculos do menino, o menino começa a ver o mundo. Quantas pessoas carentes, né, não necessitariam apenas de um óculos para poder ver o mundo de uma maneira diferente, não é verdade? Vocês já viram algumas reportagens que tem no YouTube, pessoas que são daltônicas? Ela é daltônica, aí tem um óculos que os camaradas fizeram, que os camaradas colocam o óculos no cara, o cara começa a ver as cores. Tem homem adulto que começa a chorar. O cara coloca o óculos, o cara chora. Sabe por quê? Porque ele nunca viu as cores do mundo, velho. O cara é daltônico. Então ele vê a coisa tudo no cinza, pau, né? É como se você assistisse um filme preto e branco e de repente o filme Mágico de Oz. Todo mundo já assistiu Mágico de Oz? Ele começa preto e branco e daí na hora que ela chega em Oz, tudo fica colorido, velho. Cara, pensa no cara daltônico, ele nunca viu o mundo. Por que eu tô falando da redação? Porque no ano de 99, 98, quando surgiu as primeiras provas do Enem, o Enem, a primeira prova dele data de 1998. O Enem, ele publicava numa revista que era anual a nota da redação. Ele publicava a redação nota 0 e publicava a redação nota 1000. Entendeu? Escolhi uma redação nota 1000, escolhi uma redação nota 0. Aí você fala assim, a nota 0 foi sua, né, José? Mas beleza. Aí o que acontece? No segundo ano de publicação, publicou a história de uma menina, a redação de uma menina, que o tema da redação era cidadania e participação social. E daí o que ela fez? Ela deu como exemplo na redação um médico paulista que distribuía óculos de graça para a população carente. E aí ela termina falando, imagina quantos miquilins satisfeitos. Aí você lia aquilo e fala assim, peraí, miquilins satisfeitos? Do que ela está falando? Do personagem Miquelin Manuelzão de João Guimarães Rosa. Você está vendo? É você ter a capacidade de citar a literatura brasileira em sua redação. Pois não, meu rei. Toda, meu camarada. Cauã? Entendeu? Essa seria a proposta. Então, na hora que ela foi falar do médico, o que ela fala? Imagina quantos miquilins passaram a ver o mundo de maneira diferente. Não precisa explicar. Por quê? Porque o redator vai lá e fala, caraca, irmão, o cara conhece o Miquelin, velho. Miquelin Manuelzão. Fechou? Aí é que tá, né? Se não souber, ele não pode nem estar lá, né? Tem que dar nota 0 para ele, né? Porque ele tem que ser um camarada formado, uma camarada de letras e tal. Como é que é? Claro, conta como domínio da norma culta. Entendeu? Beleza pela sugestão? Então vamos ler aqui um trecho do Miquelin Manuelzão. Vamos ler? Escuta, Miquelin, uma coisa você me perdoa?
eu tive inveja de você, porque o papaco opaco fala miquilim, me dá um beijinho. E não aprendeu a falar o meu nome. O dito estava com jeito, as pernas duras, dobradas nos joelhos, a cabeça dura na nuca. Só para cima ele olhava. O pior era que o corte do pé ainda estava doente. Mesmo pondo cataplasma, doía muito demorado. Mas o papagaio tinha de aprender a falar o nome do dito. Rosa, Rosa, você ensina papaco opaco a chamar alto o nome do dito? Eu já pelejei, Miguelinho, porque o dito mesmo me pediu, mas ele não quer falar, não fala nenhum, tem certos nomes assim, eles teimam a não entender. Tá? Então tá ali brincando, falando do jeito que o papagaio falava. E o papagaio falava, não falava? Falava assim, ó. Eu tive inveja de você, porque o papaco opaco fala, Miquilim me dá um beijinho. Miquilim me dá um beijinho. Então tá bom, então. Diz assim, os diminutivos e a pontuação no texto de Guimarães Rosa contribuem para criar uma linguagem. Então vamos lá. Na hora que ele fala assim, Miquilim me dá um beijinho, a linguagem ela é descuidada? Ele errou? Não. Ela é lógica? Cadê a lógica do negócio? Ela é erudita? O que ela é? Afetiva. Então, Miguelinho, me dá um beijinho, né? Então, você usa, não que esse diminutivo esteja correto, mas o diminutivo ou a redução, ela é um sinônimo de afetividade. Por exemplo, a minha filha, né? A minha filha, quando ela quer alguma coisa, ela chega para mim e fala assim, paizinho. Cara, quando ela fala paizinho, eu já vou tirando a carteira do bolso, já vou tirando tudo e falo assim, ó, leva o que você quer, entendeu? Porque ninguém resiste a um paizinho, cara. Paizinho. E olha o meu tamanho, irmão. Eu não tenho condição para ser um paizinho. Confere? Não tenho, um bugão desse tamanho. Ela chega e fala assim, paizinho. Putz, grilo. Leva, leva. O que você quer levar? Leva, leva, leva. Leva a vida, leva a vida. Tá massa, então. Vamos lá. 4. O texto reproduz uma cena do convívio familiar, na qual se evidencia o quê? A indiferença de Miquelin? Não. O remorso de Dito? Também não. A docilidade de Papaco Opaco? Não. A preguiça de Rosa. Rosa é preguiçosa. É ela que não quer ensinar, ela que não ensina o papagaio a falar. Ela fala que tem inveja do papagaio, porque ele fala, Miquelin, me dá um beijinho, mas ela não ensina. Ela é preguiçosa. Marca a letra D, a preguiça de Rosa. 5, PUC do Paraná, tá? Diz assim, Felicidade Clandestina reúne 25 contos que tematizam a adolescência, a infância e a família de Clarice Lispector. Sobre essa obra, marca a alternativa correta. Tá certo que a gente deveria ter lido a obra, né? Como a gente só leu o comentário, faz favor para mim, tá? Marca como correto somente a alternativa 4, tá? Para você estudar, tá bom? A 4 diz o seguinte, as personagens femininas da obra de Clarice Lispector, nesse livro, está ausente, porque as personagens têm plena consciência... Oh, desculpa, eu li errado. As personagens femininas são, na maioria, meninas que passam pelo processo de amadurecimento e se tornam adultas. A única alternativa correta é a alternativa 4, é a afirmativa 4. Tudo bem? Qual que é a alternativa correta? Letra A. Somente a alternativa 4 está correta. Outra questão da PUC do Paraná, questão número 6, diz assim. Sobre a hora e a vez de Augusto Matraca. Bom, você já deve uma altura dessa estar craque em A Hora e a Vez de Augusto Matraca. Confere? Vamos tentar? Está correto afirmar. Ou melhor, qual que é incorreto? Quer dizer que está tudo certo, tem uma errada. Vamos lá? Letra A. Depois de apanhar até quase morrer, Inho Augusto passa a viver uma vida de penitências e duros trabalhos, numa tentativa de, pelo esforço do corpo, purificar a alma. Comportamento típico dos mártires e santos. Eu pergunto para você, está certo ou errado? Correto. Então ele agora é uma vida de trabalho. Cara, para de falar junto comigo aí, velho. Tô lendo aqui, pô. Vamos lá. Inho Augusto volta a sentir a sedução da violência quando depara-se com um bando do seu Joãozinho bem, mas resiste, ainda que a duras penas, para não comprometer seu plano de salvação. Confere?
Joãozinho Bembem convida ele, fala assim, ó, vem, né, me acompanhar com os meus olhos. Fala, não me tenta, seu Joãozinho Bembem, né? E ele não vai. Só depois de conversar com o casal de velhos, ele decide, monta no burrinho e vai se encontrar com o Joãozinho Bembem. Tá correto. Letra C. No duelo final com o seu Joãozinho Bembem, percebe-se como, em determinados momentos, as intenções e desejos mais egoístas podem se transformar em instrumentos de redenção, tá? Do egoísmo e doação de si mesmo. Em Augusto, faz o bem ao salvar a família do velho da vingança do seu Joãozinho Bembem, o que garantiria a salvação de sua alma por meio da violência destruidora que sempre o fascinou. Fechou? Correto, cara. Cara, você tá expert em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, tá? Olha a letra D, olha a letra D. Os jagunços do conto de Guimarães Rosa são irracionais e arbitrários e praticam a violência única e exclusivamente para satisfazer seus impulsos sanguinários. É isso que eles são? Lembra que o Augusto Matraga convida os homens do Joãozinho Bembem para jantar na sua casa. Os caras dão presente para eles. Os caras tocam música. São caras que estão sobre a ordem do seu Joãozinho Bembem. E a violência vai fazer parte? Vai fazer parte. Mas vai fazer parte na hora da ordem, né, do Joãozinho Bembem. Qual que é errada? Letra D. Só a letra E para ver se você tá bom mesmo, tá? A transformação de um Augusto depois da surra pode ser interpretada como uma morte para a vida de maldades e um renascimento para uma vida devota e contrita. Neste sentido, pode ser compreendido simbolicamente como parte de um rito de passagem, como um batismo cristão. Fechou? Então, aí ele é dado como morto, aí ele nasce o quê? Uma nova vida. Não é essa a ideia do batismo? A ideia da conversão, a ideia do batismo, do cristianismo é o quê? Você morre para a vida antiga e aí você nasce para uma vida nova, uma vida agora de fé, uma vida agora de uma pessoa que quer ser reta, de uma pessoa que quer ser cristã. Cansei. Pode não? Pode, meu amigo. Vamos lá? Pega aqui agora e faz a leitura do outro. Eita pipoco, que o negócio caiu. Quase vou levar um puxão assim. Eita pipoco, velho. Vamos lá, faz a leitura do outro aí, que eu cansei. Vamos lá? Desenvolvendo habilidades. Vamos ver como é que estão as suas habilidades. Vamos lá, tá ótimo. Vamos lá. Enem. O Enem fala da hora da estrela, tá? Vamos ler? Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver reticências, né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia monstros apocalípticos? E se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí, aos montes. Como eu irei dizer agora? Essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão de iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesmo em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então o Enem propôs isso daí no ano de 2013, tá? Diz lá, a elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, em 1977. Ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se uma peculiaridade, porque o narrador, letra A, observa os acontecimentos que narra sobre a ótica distante, sendo indiferente aos fatos e aos personagens? Não, ele não é distante. Tanto é que ele está preocupado de onde começar. E a ideia é justamente essa. Não existe o começo, né? Porque as coisas acontecem antes de acontecer.
Tá bom, então. Leia a letra B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem? Também não. Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso. Confere? Então, a resposta correta é a letra. Excelente. Mais um Enem, agora 2017, tá? Com o fragmento do conto A Descoberta do Amor, de Clarice Lispector. Vamos lá? Declaração de amor. Diz o conto: esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando as coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes, se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas mãos. E este desejo todos que escrevem têm. Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo no túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e me perguntasse a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Declaração de amor, Clarice Lispector. O trecho de Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu caráter patrimonial e sua capacidade de renovação. Tá bom, então. Neste caso, nessa sua capacidade de renovação, vamos lá? Letra A. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. É disso que ela está falando? Esse caráter patrimonial, essa capacidade de renovação? Letra B. Camões e outros iguais não bastam para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Então, a língua portuguesa, ela se renova a cada dia. Então, não basta um Camões, não basta outro escritor para dizer que a língua já está feita. A resposta correta é a letra B. Marquei para nós. Fechou? Enem de 2011, agora com um trecho de João Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas. Me acompanha? Quem é pobre, pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros e os rios, lagoas. O senhor vê, o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso? Pergunto, Zezinho, por que você não cria galinha de Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo, um dia ele tora, ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo, eu dou proteção. Essa não falta também a minha mãe. Quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra, gente melhor do lugar eram todos desses da família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixo da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai do São Francisco, o senhor sabe. Tá? Beleza. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre os agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador relata ao seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em julgar seus segredos,
de ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho? Nada a ver, né? Descreve o processo de transformação de meeiro, espécie de agregado, em propriedade de terra? Também não. Descreve, mas não é o ponto. Denuncia a falta de compromisso e despreocupação dos moradores que pouco se envolvem com o trabalho da terra? Nada a ver, né? O cara é trabalhador, pelo amor de Deus. Letra D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, independente. Por quê? Ele é livre. Ele pode ir para onde ele quiser, mas na hora que o patrão muda, ele é obrigado a mudar junto com o patrão. Na hora que o patrão fala, não quero mais, o que faz? Ele vai embora. Aí ele pergunta, né, para o Zezinho, Zezinho, por que você não cria galinha de Angola? Porque, senão, eu fico preso. E aí eu vou embora, quem vai cuidar das galinhas? Então ele não cria galinha de Angola. Por quê? Porque um belo dia ele rapa, quer dizer, ele vai embora. Qual que é o correto? Letra D. Excelente. Diz lá, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ele quer da gente é coragem. Nome do livro? Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. No romance de Grande Sertão Veredas, o protagonista, Riobaldo, narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de um, vamos lá, diário, é uma fábula, é uma notícia. Aí uma palavra bem esquisitinha, né? É um aforismo. O que é um aforismo? Um aforismo é uma máxima em poucas palavras. Estão vendo? Correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Isso se chama aforismo. Anote a letra D. Tudo bem? Vamos lá, exercícios complementares, porque a gente vai complementar a vida aqui, exercícios complementares. Vamos lá? Exercícios complementares, cara. Deixa eu ver aqui rapidinho. Como é que tá a vida aqui? Como é que tá a hora? Até que hora eu fico aqui? Ih, rapaz, 5 minutos. Tá, vamos terminar. Dá pra fazer mais uma. Universidade de Londrina. Cara, essa questão aqui é sensacional. Ela é do livro Primeiras Histórias. Eu vou te contar a história. A história é rapidinho. Tem um matador lá do bairro, lá do lugar, e o matador ele foi chamado de famigerado. Tudo bem para a palavra famigerado? O famigerado é aquela pessoa que tem fama. A palavra famigerado, ela pode ser positiva e pode ser negativa. E daí o que acontece? O cara não conhece a palavra famigerado. E aí ele sabe que ele foi chamado de famigerado. Antes dele matar o cara que chamou ele de famigerado, ele passa na casa do médico. E ele quer que o médico explique para ele o que é famigerado. E aí ele vai conversar com o médico e vai perguntar para ele assim, se for uma coisa ruim, eu vou lá e mato o cara. Se for uma coisa boa, então eu não corro risco de ter matado o cara à toa. Entendeu? Então vamos nos atentar ao diálogo? Vamos lá. Diz assim, a questão a seguir refere-se à passagem transcrita do conto Famigerado de Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Vós, Messia, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é pasmisgerado, megerado, falmis Geraldo, família Geraldo, eu não sei falar. Disse de golpe, trazia entre dentes aquela frase, soara com risco seco, mas o gesto que se seguiu imperava-se de toda a rudez primitiva de sua presença dilatada. Detinha minha resposta, né? Não queria que eu a desse de imediato. E já aí, outro susto vertiginoso surpreendia-me. Alguém podia ter feito intriga, invencionice de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem, que muito pôs que aqui ele se famanasse, vindo agora exigir-me rosto a rosto o fatal e vexatório satisfação?
Saiba, vossa mercê, que saí de hoje da serra, que vim sem parar essas 6 léguas, expresso direito para amor lhe perguntar. Aí pergunta pelo claro. Se sério, se era, transi... Como é que é? Transiu-se-me. Abre aspas de novo. Lá e por esses caminhos, lá por estes meios caminhos, tem nenhum ninguém ciente, nem tem o legítimo. O livro que aprende as palavras é gente para informação torta, por se fingirem de meios ignorâncias. Só se o padre no São Ão capaz, mas com padres não me dou. Eles logo, como é que é? Eles logo engambelam. E bem, agora, se me faz mercê, vós mercê me fala, no pau da peroba, no aperfeiçoado. O que é que é? O que já lhe perguntei? Se simples, se digo, transfoi-se-me esses trises. Famigerado? Sim, senhor. E alto repetiu vezes o termo, enfim, nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco, e já lhe olhava, interpelador, intimativo, apertava-me, tinha eu que descobrir a cara. Famigerado? Habitei preâmbulo, bem que eu me carecia noutro ínterim, em indúcias. Como por socorro, espiei 3 outros em seus cavaleiros. E tugidos até então, mumumudos, mas Damásio. Vós me se declare, este aí são de nada não, são da serra, só vieram comigo para testemunho. Se tinha de desentalar-me, o homem queria estrito no caroço, o verivérbio. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. O cara tá enrolando, cara. Tá enrolando, cara. Vós me ser mal não veja a minha grosseria no não entender. Mas me diga, é desaforo? É caçoável? É de a renegar? Farsância? Nome de ofensa? Vita nenhuma, nenhum desto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem em dia de semana? Ah, cara, linguagem em dia de semana é top demais, irmão. Então, de novo, ó. Pois, o que é em fala de pobre, linguagem de fim de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Vosso Messias garante, para a paz das mães, mão na escritura, se certo era para se empenhar a barba, do que o diabo, então eu, sincero, disse: olhe, eu, como o senhor, me vê com vantagens. O que eu queria, uma hora dessas, era ser famigerado, bem famigerado, o mais que pudesse. Ah, bem, soltou exultante. Desistiu de matar o cara. Legal, né, velho? Marca aí para nós, as afirmativas corretas é a 1 e a 3, tá? A 1 e a 3. Então a alternativa correta é a letra B, tá bom? Fechou? Semana que vem eu volto já com outro capítulo da apostila. Fique esperto com as atividades do AVA, tá? Aí eu volto semana que vem. Falou, falou? Um abraço, pessoal de casa.
3. Preto. Eu vou casar com careca. Tomara que a minha mulher tenha câncer, então, pra bater, né? Ah, agora você vou casar comigo. Eu me amo tanto que eu me casei. Não, de novo. Sábado. Amanhã. O meu stand-up vai ser sábado agora. Vou. Batatinha 1, 2, 3. Me arruma uma peruca, me arruma uma peruca. A peruca preta? Alguém me arruma uma peruca preta? Batatinha 1, 2, 3. Alguém me arruma uma peruca? Nossa! Não, eu não tenho cabelo, gente. Ó. O Xuxa falou que ele tem peruca. Eu falei, não diga. Ó. É o quê? Ah, não, o que é isso? Vai lá. Oi! Porra! Falou, mano. Falou, querido. Vamos lá, pessoal. Bom dia, baby. Lindo seu casaco de cachorro abandonado. Gato grande, hein? Ó! Vamos fazer uma questão aqui, ó. Não consigo subir essa máscara. Também sem ela também não dá. Ó! Questão de número 4 da página 341. Sabe-se que o momento angular de uma massa pontual é dado pelo produto vetorial do vetor posição pelo momento linear. Em termos de dimensões de comprimento L, de massa M e de tempo T, um momento angular qualquer tem uma dimensão dada pelo quê? Olha só. É o produto da posição pelo seu momento linear. Então, o momento angular vai ser distância vezes... Olha só. Tá. Momento angular é dado pelo produto vetorial do vetor posição, ou seja, a posição D, vezes o momento linear, o momento normal, né? É aquele momento que a gente chama de... seria Q, né?
Lembra lá do seu primeiro ano disso? Quando uma coisa vinha e batia na outra. Não lembra? Lembra? É esse cara aqui, ó. Chama de quê, vai, para te ajudar a lembrar. É esse que aqui, ó. Beleza? Então, esse momento angular que ele está falando, ele vai depender do quê? Dessa posição, que seria o quê? Como que eu identifico aonde alguém está num eixo ordenado? Falando de uma distância. Não é isso? Pelo que eu falei ontem, que letra será que isso aqui tem? L, M, T, tempo? Esse cara aqui vai ser visto como L, muito bem. Se prestar atenção, é mesmo. O duro é prestar atenção. Esse Q linear aqui, lá do seu primeiro ano, ele é M vezes V, ou seja, ele é Mzão vezes V. Lembrando que esse aqui já está em unidade, já está em análise dimensional, presta atenção. E esse cara aqui ainda não está. Eu ainda vou ter que trabalhar com ele mais um pouco. É chato eu ficar fazendo essa chave aqui, esse colchete. Esse V, como é que é visto esse V aí? Velocidade. Mas como que eu menciono velocidade? L sobre T. Não é isso? Distância sobre tempo. Dimensionalmente é isso. Então, esse momento angular, ele vai ser m elevado a 1, L elevado ao quadrado, vezes T elevado a menos 1. Tem alguma resposta aí que... Letra D, de hoje em diante não dormirei durante as aulas de física. Isso é mentira. Oi. Legal, né? Da hora, não é difícil não. Ó. Vamos tentar fazer um outro aqui, ó. Esse terceiro aqui eu fiz com vocês na forma de slide, vocês lembram? Foi, né? Exatamente a mesma questão. Barulho é esse, mano? Ó. Vamos fazer esse quinto aqui, ó. A velocidade da estação espacial é calculada pela equação V igual a G elevado a alfa vezes R elevado a beta. Tô precisando de óculos, hein, mano? Tô precisando de óculos, essa letra tá muito pequena. Pô, mano, nunca... Eu sempre enxergo, mano. E de perto parece que eu tô longe. Em que G? O que é esse G que ele está colocando aqui? A aceleração. Gravitacional. E esse R é o raio do bagulho. Fechou? Determina os valores de alfa e beta. Bom, vamos analisar cada um desses caras em termos dimensionais, né? Esse V, se eu fosse fazer a análise dele, como que ele seria? L sobre T. Faz sentido ou não? Oi?
O G é a aceleração da gravidade. Tá? Tá aqui a primeira análise do bagulho. Beleza até aí? O G, quem é o G? Ótimo. Como é que eu observo as unidades desse cara? Vamos, o quê? O do G? G de gato? Nossa, adoro gato. O Cauã Raymond é um gato. Será? Qual que é a unidade de gravidade segundo ano? É metro por segundo ao quadrado. Se ela é metro por segundo ao quadrado, ela é L. Muito bem. Ou L vezes T, muito bem, elevado a menos 2. Está feito aqui a análise do G. Difícil? Então, o que a gente vai fazer agora? Se no enunciado ele está falando Professor, a gente não está escutando.
Professor,
Professor,
Vai lá no banheiro. Vai lá no banheiro. Vai. Só que você só vai embora depois que você copiar isso aqui, tá bom? Pode ser? Não, mas o combinado. A gente fez um combinado, né? Você falou que você ia copiar, não falou? Não. Esse é o Brasil que eu quero. Não, fica aí então. Ó. Olha só, vamos fazer as 6 aqui da página 341. Meu Deus do céu. Fazer só esse pra gente ir embora. A velocidade de propagação de um certo fenômeno ondulatório é dada por V, D elevado a alfa, P elevado a beta. Tá pegando a ideia aí ou não? Em que D é uma densidade... Para de rir, moça. Em que D é uma densidade e P é uma pressão. Vamos lá? Presta atenção, jovem. Se você entendeu o que eu fiz aqui nessa palhaçada, você tem que fazer isso também. Porque não tem diferença. Ele fala da velocidade. Essa velocidade, como que eu observo? L vezes T a menos 1. Densidade. Como é que eu observo densidade na minha vida? Massa por volume, não é verdade? Faz sentido? Porque é massa sobre volume. Volume é... Sério. O Zazik está estressado, mas a minha sala é excelente. Eu, então... Por que é o cubo? Porque eu estou falando de massa sobre volume. Volume é comprimento vezes largura vezes altura. L vezes L vezes L. Faz sentido? Ô, pessoal, minha aula é legal. Eu estou tentando fazer um paralelo bom para vocês, mas tem aluno que não quer. Mas é que são fórmulas que já passaram, né, mano? O P. Quem que é o P? Fala que é o peso para te jogar uma cadeira. O peso, ele menciona peso. Aqui ele não menciona peso. Ele menciona que o P é uma... Como é que é a fórmula de pressão? Força dividido... Nossa! Força dividido por velocidade. Essa fórmula nem existe. Pessoal, eu falei lá, como é que a faca corta as coisas? Como é que a sua amiga de Crocs pisa no seu pé e não machuca e pisa de salto de agulha e fura seu pé? Porque a área é a força dividido pela área. Falei isso. Não fiz com você o negócio da caneta, de apertar a caneta, de um lado tem uma ponta, de um lado... Pega aqui, ó. Pega a sua caneta aí agora. Obrigado. Outra caneta. Faz isso aqui, ó. Como é que esse lado te machuca e esse não? Porque a área de contato da ponta é mínima. A área sendo mínima, eu tenho uma lesão na minha mão. Com a área sendo ampla, sendo larga, é por isso que trator, quando vai trabalhar em terreno pantanoso, tem que ser um pneu largo. Se o pneu for fino com o peso do trator, ele sozinho afunda. A pressão não é distribuída, ele afunda. Não. Essa pressão, ela é... Presta atenção aqui, eu vou fazer, para não ter que refazer essa palhaçada, eu vou lembrar aqui, ó, que pressão é força dividida por área. Pressão é... Agora é que a coisa vai ficar interessante. Como é que é força? É Newton, mas como é que é a fórmula de força? Massa... Muito bem. Massa vezes aceleração. Sobre uma área.
Aí, beleza. Aqui eu já cheguei nas unidades básicas, concorda? Mas ainda tem serviço ali. Quem que é a aceleração? Qual que é a unidade? Metro por segundo ao... É o famoso LT a menos 2. Então, olha só dessa parte do peso, olha o que está vindo para você. Esse cara é LT a menos 2. Só esse cara. Esse cara é L ao quadrado e esse cara é M mesmo. Então, olha só que legal. É M vezes L vezes T a menos 2 dividido por L ao quadrado. Concorda ou não? Dá para cortar alguém? Sempre dá para cortar alguém. E esse cara sobe, vai ficar pressão, M, L a menos 1, vezes T a menos 2. Você vai colocar isso daqui, aqui, e vai elevar a beta. ML menos 1, T a menos 2, tudo isso elevado a beta. Aí você vai ter que, desse lado aqui, ó, produzir um M elevado a 0, para você conseguir equilibrar isso daqui. Aí você vai mexendo aqui e resolve. Esse é o tipo de questão que cairia no ITA. Mas não é porque é difícil pra caramba, é porque o aluno tem que lembrar de dentro de uma fórmula, outra fórmula. E dentro dessa outra fórmula, uma outra fórmula. Ele tem que ter uma sequência para ele fazer. Senhores, foi um prazer. Tentem ter mais atenção na minha aula, eu só tenho 2 aulas por semana. Fala, Caio. A pressão é massa vezes aceleração. M vezes L. Porque isso aqui é comprimento por tempo ao quadrado. Né? Não é ms ao quadrado, que nem aqui, ó. Lá. Então eu troquei massa, L, que é a distância, T elevado a menos 2, porque ele está no denominador, né? Então ele sobe com o sinal trocado. É trabalhoso, mas não é difícil. É trabalhoso, mas não é difícil. Hã? Isso, massa, volume. Massa, volume, mas o que é volume? Eu respondi isso aqui, você não prestou atenção. Um volume é o quê? Comprimento, largura e altura. L, L, L. Não, densidade é massa sobre volume. Massa, comprimento. O que é o volume? É um comprimento por um comprimento por um comprimento. L, L, L. Falou, tchau. Tchau, pessoal que está em casa.